Desde o início dos tempos, o pão sempre simbolizou mais do que alimento. Ele representa sustento, provisão e a bênção multiplicada de Deus sobre a mesa do homem. Mas há uma maldição antiga, sorrateira e quase invisível, que impede muitos de multiplicar o seu pão. Ela não se manifesta em crises ou falta de oportunidades. Ela age no invisível, nos pensamentos, nas palavras e nas decisões que nascem do medo. Essa maldição opera quando a mente se acostuma com o pouco, quando o coração duvida que Deus pode transformar escassez em abundância. Muitos trabalham duro, oram, fazem o que podem, mas sentem que algo sempre consome o que ganham, como se houvesse um buraco espiritual em sua colheita. Essa é a maldição da esterilidade financeira espiritual. Um ciclo onde tudo o que você toca parece não render, onde o pão nunca é suficiente, onde o esforço não se transforma em multiplicação. E o mais perigoso é que ela se disfarça de normalidade. As pessoas dizem, é só uma fase, a economia está difícil, todo mundo passa por isso, e assim a prisão espiritual se perpetua. Mas a verdade é que existem forças espirituais que se alimentam do medo e da conformidade. Quando você aceita a falta como natural, você entrega o seu pão nas mãos erradas. O inimigo sabe que se ele não puder tocar seu coração, ele tocará seu sustento. Ele sabe que a fome espiritual paralisa a fé, e sem fé não há multiplicação. Lembre-se de como Jesus alimentou multidões com poucos pães. Ele não multiplicou o pão nas mãos vazias, mas nas mãos gratas. Há um segredo aqui. A multiplicação só acontece onde há gratidão e fé ativa. Quando você murmura, amaldiçoa ou teme o amanhã, você bloqueia o fluxo divino da provisão. O pão que deveria ser multiplicado se torna escasso porque foi contaminado por palavras de dúvida. E é por isso que o inimigo tenta roubar sua voz de fé. Ele quer que você diga, não vai dar, eu não consigo, ninguém me ajuda. Cada palavra dessas é como uma pedra lançada contra o próprio milagre. Existe uma guerra invisível sobre o seu pão. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre destino, porque quem multiplica o pão entende que o propósito da prosperidade é alimentar o chamado, é sustentar a obra, é expandir o reino. Por isso, o inimigo não teme quem apenas trabalha. Ele teme quem trabalha com propósito espiritual. A maldição que impede o pão de multiplicar é alimentada por 3 raízes: ingratidão, medo e desobediência. A ingratidão seca a semente, o medo paralisa a fé e a desobediência fecha os céus. Mas há uma boa notícia: toda maldição tem um ponto de quebra. Nenhum ciclo é eterno quando Deus entra na história. E talvez você esteja lendo isso no exato momento em que sua colheita parece perdida, sua mesa vazia e sua fé cansada. É justamente aí que o milagre começa, porque Deus não precisa de muito para multiplicar. Ele só precisa de entrega. Quando o menino colocou seus pães e peixes nas mãos de Jesus, ele não imaginava que seria o instrumento de uma multiplicação que marcaria a eternidade. Da mesma forma, o pouco que você tem hoje pode ser o ponto de partida de uma abundância sobrenatural, se for consagrado ao propósito certo. A guerra espiritual financeira não é vencida com cálculos, mas com fé e obediência. É uma batalha onde o campo de guerra é o coração, e Deus está procurando pessoas que não apenas peçam pão, mas que desejem multiplicá-lo para abençoar outros. O pão que se multiplica é o pão que se doa. Por isso, quando você retém o que é de Deus, a maldição encontra espaço. Mas quando você confia, quando planta mesmo em tempos de seca, quando honra a Deus primeiro, o pão nunca falta. O inimigo pode tentar atrasar, mas não pode anular o decreto de prosperidade que está sobre quem vive em aliança. E essa aliança começa dentro de você.
quando você declara que não aceita mais viver na escassez espiritual. O céu se move quando a fé se levanta. E hoje é o dia em que você decide quebrar essa maldição e recuperar o poder de multiplicar o pão. Comente "eu creio" se sentiu isso. Quando a maldição é quebrada, o primeiro sinal não é o dinheiro aparecendo de repente, mas a mente sendo liberta, porque toda mudança financeira começa na mentalidade espiritual. Há pessoas que vivem aprisionadas em um ciclo de escassez, porque pensam como escravos, não como herdeiros. Elas acreditam que precisam lutar sozinhas, que o sucesso depende apenas de esforço humano, e esquecem que Deus é o dono do ouro e da prata. O inimigo sussurra mentiras para manter essa prisão. Você não nasceu para prosperar. Deus esqueceu de você. Isso é só para alguns escolhidos. Mas a verdade é que Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de atitudes. Aquele que obedece, honra e crê com perseverança, sempre verá o pão multiplicar. O problema é que muitos tentam multiplicar sem primeiro consagrar. Eles querem que o milagre aconteça sem entregar o controle. E é justamente aí que a maldição se instala novamente, porque onde há controle humano, há limitação espiritual. A multiplicação é uma obra divina que só acontece quando há dependência total de Deus. Quando o coração diz: Senhor, tudo o que tenho é teu, o céu se abre. Mas quando diz: eu cuido melhor do que Deus, o céu se fecha. É um princípio simples, mas esquecido por muitos. E é por isso que tantos vivem com pão que nunca aumenta, com contas que nunca equilibram, com sonhos que nunca saem do papel. Eles estão tentando vencer uma guerra espiritual com armas humanas. O segredo é entender que a prosperidade verdadeira não é resultado de dinheiro, mas de presença. Onde Deus habita, o pão nunca falta. A presença dele é o fator multiplicador. José prosperou no Egito não porque tinha poder, mas porque o Senhor estava com ele. Davi venceu gigantes não porque tinha força, mas porque o Senhor era sua fortaleza. E você vencerá a escassez quando o Senhor for seu sustento. A maldição que impede a multiplicação não resiste à presença constante de Deus. É como escuridão diante da luz. Ela simplesmente desaparece. Por isso, muitos precisam reconsagrar seus caminhos, devolver a Deus o primeiro lugar que foi tomado pelo medo e pela correria. A verdadeira guerra espiritual financeira é travada todos os dias, nas pequenas escolhas. Pagar antes de dizimar, murmurar antes de agradecer, duvidar antes de declarar fé. Cada uma dessas decisões abre ou fecha portas. A maldição entra por pequenas brechas, mas o milagre também. Quando você começa o dia agradecendo, quando consagra o seu trabalho, quando honra a Deus mesmo em tempos difíceis, você está reescrevendo sua história espiritual. E é por isso que o inimigo teme pessoas gratas. A gratidão desarma o inferno. Ela transforma o pão velho em semente nova. Cada obrigado que sai da sua boca em meio à luta é uma espada espiritual contra a escassez. Deus observa o coração que é fiel no pouco, porque é esse coração que ele confia o muito. Então, se hoje o seu pão parece pequeno, olhe para ele e diga: Senhor, obrigado, porque ainda assim é provisão. É nesse tipo de fé que o céu se move. A multiplicação não é um milagre distante, ela é o resultado natural de uma fé ativa e grata. Deus nunca deixará faltar pão a quem tem o coração voltado ao reino. Mesmo que o mundo desabe, o justo sempre terá sustento. E talvez você não veja ainda a abundância material, mas o processo já começou no invisível, porque quando você decide crer, a maldição perde força. Quando você perdoa, o peso financeiro espiritual cai. Quando você entrega, o céu libera. É por isso que muitos não prosperam. Estão presos a ofensas, mágoas, comparações, invejas.
O pão não se multiplica em mãos amargas. O pão se multiplica em mãos limpas. A purificação do coração é o primeiro passo para destravar as finanças espirituais. Há bênçãos retidas porque o altar do coração está poluído. Deus quer liberar, mas não pode abençoar aquilo que ainda é fruto de egoísmo, orgulho ou ressentimento. Então hoje é o momento de limpeza espiritual. Coloque diante dele tudo o que pesa, tudo o que rouba sua paz, porque o pão que vem do céu só se multiplica onde há leveza e verdade. O inimigo quer te convencer de que a batalha é no bolso, mas a batalha é na alma. Quando o coração é livre, o pão se multiplica naturalmente, e Deus está pronto para soprar sobre o que parecia morto. Ele vai restaurar o fluxo interrompido, vai transformar o que era dívida em testemunho, o que era escassez em colheita. Mas isso exige fé firme, constância e pureza de intenção. Não é sobre acumular, é sobre abençoar. E quando o propósito é certo, o pão nunca para de crescer. Digite liberta agora. A verdadeira libertação financeira e espiritual começa quando você entende que o pão não se multiplica apenas para você comer, mas para você repartir. Há uma chave divina escondida nesse princípio. Deus nunca abençoa o egoísmo, Ele abençoa o propósito. Quando você busca prosperar apenas para resolver seus próprios problemas, o fluxo cessa. Mas quando você deseja ser um canal de provisão, o céu abre as comportas. Por isso, tantos vivem anos estagnados. Trabalham, oram, acreditam, mas não entendem o motivo de nada mudar. É porque a intenção ainda está limitada ao meu e não ao nosso. O pão de Deus é coletivo. O milagre é sempre comunitário. Jesus não multiplicou o pão para si, mas para uma multidão faminta. O poder da multiplicação está no ato de repartir. Quando você ajuda alguém, quando estende a mão, quando planta generosidade mesmo em tempos de escassez, você toca o coração de Deus. E quando o coração de Deus é tocado, o impossível se move. A maldição da escassez espiritual odeia generosidade, porque ela quebra o ciclo do medo. Quem dá prova que confia, e quem confia é sustentado. Por isso, o inimigo luta tanto para te fazer acreditar que doar é perder. Ele quer te convencer que guardar é segurança, mas na verdade é prisão. O pão que não se reparte apodrece. A bênção que não se compartilha morre no ego. Deus não te chamou para apenas sobreviver, Ele te chamou para transbordar. E o transbordo é o sinal de quem venceu a guerra espiritual financeira. Há pessoas que ainda não vivem a multiplicação porque a sua vida financeira é um campo de batalha sem ordem espiritual. Gastam com o que não edifica, investem no que não gera frutos eternos e esquecem de colocar o reino em primeiro lugar. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que o pão é consequência da prioridade certa. Quando o reino está no topo, o pão se multiplica por natureza. Quando o reino é deixado por último, o pão se esfarela. O que muitos chamam de azar é apenas desordem espiritual. Mas Deus é um Deus de ordem. Ele abençoa quem coloca cada coisa no seu devido lugar. E é por isso que o primeiro passo para restaurar o fluxo da abundância é reorganizar o altar financeiro. Dízimos, ofertas, honra e propósito são pilares que sustentam a multiplicação. Eles não são fórmulas, são sinais de aliança. Quando você honra a Deus com fidelidade, você cria um escudo espiritual em torno da sua colheita. O inimigo pode tentar, mas não consegue consumir o que foi consagrado. E esse é o segredo dos que prosperam em meio às crises. Eles não dependem do mundo, dependem do céu. A economia pode desabar, o mercado pode mudar, mas o pão do justo nunca falta, porque a base da sua provisão não é o salário,
é a aliança. Há uma diferença entre ganhar e frutificar. Muitos ganham, mas não frutificam porque ainda não entenderam que a semente precisa morrer para gerar vida. O dinheiro que você consagra não morre, ele se transforma em colheita futura. É uma lei espiritual que o inferno não pode revogar. Quando o inimigo tenta bloquear a sua prosperidade, ele não toca apenas no dinheiro, ele tenta atacar a sua fé, porque sabe que sem fé não há semente e sem semente não há colheita. Mas você está sendo chamado para romper esse ciclo. Hoje é o dia em que você decide não viver mais sob o jugo da escassez. O pão vai voltar a se multiplicar quando o seu coração estiver alinhado com o propósito do reino. E talvez você olhe para a sua mesa e ainda veja o pouco. Mas lembre-se, o pouco nas mãos de Deus é sempre o começo de um muito. Ele é especialista em multiplicar o que parece insignificante. Basta uma atitude de fé para o milagre começar. A fé é a moeda do céu. Quando você planta em fé, você aciona os tesouros invisíveis do reino. E tudo o que estava travado começa a fluir. Porque onde há fé, há movimento. E onde há movimento, há multiplicação. Então declare hoje: Senhor, eu não quero apenas o pão, eu quero o propósito. Quando essa declaração sai da sua boca com sinceridade, o céu se move em seu favor. A maldição se desfaz, o medo desaparece e a abundância começa a te perseguir. Não porque você correu atrás dela, mas porque ela foi atraída pela sua obediência. A verdadeira riqueza está em ser um canal. E quando Deus encontra um canal fiel, Ele não deixa faltar nada. Comente glória, se essa palavra te despertou. Existe um poder sobrenatural escondido no ato de crer quando tudo parece contrário. E é exatamente aí que a multiplicação do pão acontece no mundo espiritual. A escassez tenta te convencer de que o milagre acabou, mas Deus trabalha no silêncio, preparando o cenário para que a tua fé se torne o testemunho que Ele vai usar para libertar outros. O inimigo não teme quem ora por bênção. Ele teme quem mantém a fé, mesmo sem ver nada mudar. Porque a fé constante é uma arma espiritual que desarma o inferno. Quando você permanece firme, mesmo com pouco, você está proclamando no mundo invisível que o pão já está sendo multiplicado, mesmo que ainda não se veja. Essa é a linguagem do reino. Crer antes de ver, declarar antes de possuir, agradecer antes de receber. A maldição da escassez perde força diante da constância da fé. Cada vez que você insiste em confiar, uma nova porção de graça é liberada. É assim que os céus funcionam. E enquanto o mundo mede resultados por números, Deus mede corações por perseverança. A multiplicação do pão não depende da quantidade, mas da qualidade da fé. E talvez você tenha passado por perdas, humilhações, dívidas, portas fechadas e esteja se perguntando: por que nada muda? A resposta está na sua postura diante da prova. Muitos pedem libertação, mas continuam alimentando o medo com palavras negativas. A boca é o volante espiritual que conduz a direção da vida. Quem fala derrota, atrai derrota. Quem fala multiplicação, atrai multiplicação. O pão começa a se multiplicar quando a boca se enche de fé. Deus criou o mundo pela palavra, e é pela palavra que você também cria novos caminhos. Por isso, cuide do que você declara. O inferno ouve o que você diz e usa suas palavras contra você. Mas o céu também ouve e responde à voz da fé. A fé é um decreto, e quando você decreta o que Deus prometeu, o inimigo não pode impedir. Você precisa lembrar que o pão que se multiplica nas mãos de Jesus não foi mágico, foi fruto de gratidão. Ele olhou para o pouco, agradeceu, e o pouco se tornou muito. Esse é o segredo que destrói a maldição. Agradecer antes do milagre. O inferno não suporta gratidão, porque ela transforma a escassez em abundância. O diabo quer que você reclame, murmure,
compare, se sinta injustiçado, porque isso bloqueia a bênção. Mas o coração que agradece mesmo ferido carrega a semente da multiplicação. E quando você aprende a agradecer, você muda de dimensão espiritual. O que era pequeno começa a crescer. O que era perdido começa a ser restaurado, porque Deus habita entre os gratos. E quando Ele habita, a provisão é inevitável. A guerra espiritual financeira é vencida com gratidão, generosidade e fé firme. São essas três chaves que abrem as comportas do céu. A gratidão atrai, a generosidade libera e a fé sustenta. Se uma delas falta, o fluxo enfraquece. É por isso que o inimigo tenta roubar exatamente isso. O seu coração grato, a sua vontade de dar e a sua confiança em Deus. Mas hoje o ciclo muda. Deus está levantando uma geração que não teme o deserto, porque sabe que o maná cai todo dia. Você não foi criado para mendigar bênçãos. Foi criado para manifestar o reino. E o reino se manifesta quando o pão se multiplica na sua vida de forma visível. É assim que o mundo verá a diferença entre quem serve a Deus e quem confia nas riquezas do homem. O verdadeiro cristão não busca prosperar para exibir, mas para expandir. E essa mentalidade atrai o favor divino. Quando você vive para dar glória a Deus em tudo o que tem, Ele cuida para que nada falte. A bênção segue quem tem o propósito certo. Mesmo que o inimigo tente secar sua fonte, Deus abre rios no deserto. Ele é especialista em surpreender no último momento, quando todos já desistiram. Então não desista agora, porque o pão está prestes a se multiplicar na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Tudo o que o inimigo roubou será restituído, e você verá que a escassez foi apenas o solo onde a fé germinou. O tempo de multiplicação chegou, e quem crer verá a glória de Deus. Digite quebro para declarar que essa maldição não tem mais poder sobre você. A multiplicação do pão não é apenas um milagre antigo, é uma realidade espiritual disponível a todo aquele que decide viver pela fé e romper com os padrões da escassez. O inimigo quer que você pense que a abundância é impossível, que o pouco será para sempre, mas o reino de Deus opera de maneira inversa. Quando tudo parece insuficiente, é aí que a mão divina começa a agir. A maldição que impede o pão de multiplicar sempre nasce da incredulidade e da falta de aliança. Quando o homem se afasta de Deus e tenta viver pela própria força, ele abre brechas para a esterilidade espiritual. O trabalho se torna pesado, o dinheiro evapora, as oportunidades desaparecem e o coração endurece. Mas quando o homem volta o olhar para o alto e diz: Senhor, eu não posso sem ti, o céu se move e o impossível começa a ser moldado. O poder da multiplicação é liberado quando há humildade e dependência. Jesus disse que o reino pertence aos simples, porque eles não complicam o que é espiritual. Muitos não multiplicam o pão porque querem entender antes de obedecer, querem provas antes da fé. Mas o reino não funciona assim. Primeiro se crê, depois se vê. Primeiro se entrega, depois se recebe. É por isso que o ato de dar é tão poderoso. Ele desafia a lógica da escassez e ativa a lei da colheita. Tudo o que você entrega por fé volta multiplicado, porque nada que é colocado nas mãos de Deus se perde. O inimigo sabe disso, por isso tenta endurecer seu coração, tenta te prender na dúvida, tenta te fazer sentir que já é tarde demais. Mas não é. Deus ainda multiplica pães, ainda transforma o pouco em muito, ainda muda histórias inteiras. Ele só precisa de um coração disposto, de uma fé viva, de alguém que diga: Senhor, usa o que tenho. E é nesse ponto que o milagre começa a florescer. A guerra espiritual financeira é vencida quando você aprende a viver em aliança, porque a aliança é o escudo da prosperidade.
Quem caminha em aliança nunca está sozinho, mesmo em meio ao deserto. Quando o povo de Israel andava pelo deserto, Deus enviava maná do céu. Quando a terra parecia seca, brotava água da rocha. O mesmo Deus que sustentou o seu povo é o que hoje quer sustentar você. Mas ele pede uma coisa: fidelidade. A fidelidade é a linguagem do céu. Ela diz a Deus que você confia nele mesmo quando não entende o processo. E essa confiança abre portas que o esforço humano jamais abriria. Talvez o seu pão hoje seja escasso, mas quando a fidelidade se une à fé, o pouco se torna abundante. E o mais lindo é que essa abundância não serve apenas para você, mas para transformar o ambiente ao seu redor. Quando Deus multiplica o pão, Ele quer que o milagre alcance os que estão à sua volta. O propósito da prosperidade espiritual é a expansão do amor, da generosidade e da compaixão. Aquele que tem o coração cheio de Deus jamais será dominado pela falta, porque onde Deus habita, o suprimento é constante. Então hoje, se existe alguma área da sua vida onde o pão não tem se multiplicado, coloque diante do Senhor. Peça a Ele para revelar se há algo que ainda prende o fluxo da bênção. Pode ser medo, pode ser orgulho, pode ser incredulidade. Mas quando você entrega, Deus quebra as cadeias e libera o novo tempo. A multiplicação começa dentro de você, quando o coração se enche de esperança. A fé gera movimento. O movimento atrai provisão. Deus vai abrir caminhos onde antes havia portas trancadas e vai mostrar que a maldição não tem poder sobre quem vive sob a luz da promessa. Tudo o que o inimigo tentou roubar será restituído, e não apenas em valor, mas em propósito. Porque a verdadeira riqueza é ver o nome de Deus glorificado na sua história. A guerra espiritual financeira termina quando você entende que não luta mais sozinho, que o pão é símbolo da presença dele na sua vida. Jesus disse: "Eu sou o pão da vida." Isso significa que quando você o tem, nada mais falta. A escassez perde sentido, o medo se dissolve e o futuro se torna fértil. O pão que ele dá nunca apodrece, nunca se esgota, nunca falha. E quando essa verdade entra na alma, o ciclo da escassez é quebrado para sempre. Você não nasceu para viver do resto, mas para viver do transbordo. O pão vai se multiplicar nas suas mãos, e quem duvidou verá o que Deus faz com quem crê de verdade. A partir de hoje, declare sobre si mesmo: o tempo da falta acabou. Agora, vivo o tempo da multiplicação. Comente amém, se você crê nessa promessa e toma posse da abundância espiritual que Deus preparou para a sua vida.